Olá, pessoal. Muito bem-vindos à nossa aula de complicações. Meu nome é Dr. Alex de Souza, para quem não me conhece. Estamos falando aqui direto de Miami para vocês aí. E o assunto escolhido por hoje é um assunto que preocupa a todos. Estamos falando de complicações. O objetivo maior do tratamento estético, muitas vezes, não é nem ficar bonito ou ficar maravilhoso. O primeiro objetivo é não ter complicações. Eu sempre falo para os meus alunos que é mais importante não errar do que acertar. Aí você me pergunta, mas peraí, doutor, eu não estou entendendo. Não é a mesma coisa? Não. Se você não acertar, ou seja, se você não atingir o objetivo da paciente, você tem uma segunda oportunidade, onde a paciente vai te dar chances de você poder fazer um ajuste fino, fazer um procedimento a mais. Isso é estética facial, que é um resultado subjetivo, é esperado, inclusive, pela própria paciente, que não fique exatamente como ela quer na primeira vez. Hoje a gente fala muito de programação, de etapas. Então, isso é importante que a pessoa entenda, porque quando se faz isso, você tem uma possibilidade de talvez não ter que acertar, mas com certeza você não pode errar. E por isso nós criamos o termo que está em toda a nossa coleção, chamado estética de erro zero. Ou seja, até me perguntava, doutor, mas não é muita pretensão o senhor achar que não vai errar? Não, não, não. Estética de erro zero não é pretensão, é missão. É poder fazer o máximo a cada dia para não errar. Então, nos próximos minutos, vamos rever com você a experiência de 34 anos de cirurgia plástica aqui nos Estados Unidos, fazendo procedimentos estéticos, minimamente invasivos e, claro, criando tudo isso que você conhece do PIT, do PIP, do PET, do PDS, que é a família MIPS. Para quem não conhece, MIPS é uma abreviatura do inglês, Minimal Invasive Procedures in Plastic Surgery, ou seja, todos aqueles procedimentos minimamente invasivos da cirurgia plástica que se aplica na estética em geral, desde a esteticista até o cirurgião plástico. Todos os profissionais que lidam com estética têm a oportunidade de fazer algum tipo de procedimento estético minimamente invasivo. Então, vamos lá. Gostaria de dizer que tudo isso que a gente vai falar está no nosso livro de complicações, que, graças a Deus, tem um sucesso. Os parabéns à editora Napoleão pelo trabalho maravilhoso com o livro, que hoje está em espanhol, em português e em inglês. Vamos lá? Vou tentar compartilhar com vocês aqui alguma coisa do nosso projeto. Um minutinho aqui que eu vou colocar aqui para a gente o material, para a gente botar aqui, para a gente discutir um pouco, né, desse critério, dessa coisa que hoje nós chamamos de estética de erro zero. Okay. Vamos lá. Então, prevenção e manejo das complicações. Veja que eu não usei o termo tratamento. Interessante, né? Não usei o termo tratamento, porque não existe tratamento de complicações. As complicações são como acidentes. Você pode fazer um curso de autoescola para aprender a dirigir, mas não tem curso de tratamento de acidente, porque você tem prevenção de acidente, mas não as ações para acidente, porque cada acidente é uma coisa. O carro capotou, a porta ficou presa. Não se pode prever um acidente, assim como não se pode prever as complicações. O que a gente pode ter são condutas e protocolos, isso você deve ter, primeiro para prevenir, depois para lidar com a complicação
com menos de dano colateral, ou seja, o menos de sequela, digamos assim, para o paciente. Então, é um trabalho que nós fizemos no nosso projeto do... Vou pegar para vocês. Onde é que está aqui? Aqui, para quem não me conhece, meu nome é Dr. Alex de Souza, está aí. Sou cirurgião plástico, professor de anatomia e professor de cirurgia geral aqui nos Estados Unidos, mas também sou médico e cirurgião plástico no Brasil, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Associação da Sociedade Americana de Anatomia. As complicações estão diretamente relacionadas com a anatomia. Então, vocês vão ver que a medida preventiva mais importante é conhecimento anatômico. Ou seja, se você sabe o caminho, você não erra a entrega, que a gente fala muito em anatomia. Hoje, a ideia do conhecimento anatômico tipo GPS, ou seja, você saber detalhes de onde você quer. Não é saber aquela anatomia clássica, não. Isso não é tão importante. É saber a anatomia de cada procedimento. Qual a anatomia para o Botox? Qual a anatomia para o preenchimento? Isso que é importante. Então, a gente foca muito na questão anatômica, porque a anatomia da face é uma das mais ricas de todo o corpo humano e conhecimento de detalhes dessa anatomia vão te dar dois importantes seguros, né? Vai te dar a segurança de acertar e a segurança de não errar, que, como já falamos, são duas coisas diferentes. O que me preocupa, às vezes, que a anatomia tradicional não aborda as questões estéticas. Por isso, nós, do MIPS, criamos a anatomia da estética. Então, você vai ver aqui hoje que toda abordagem anatômica nossa, provavelmente você não vê em nenhum livro, em lugar nenhum, porque é uma anatomia diferente daquela que você estudou na escola. A gente não quer saber das duas carótidas, que você não vai entrar nesse nível. A gente quer saber do plexo venoso superficial, aquele que vai deixar o roxo que a paciente tanto detesta, o hematoma, a mancha. Entenderam? O conhecimento da anatomia, no caso da estética, ainda é mais complicado, porque você não encontra nos livros tradicionais. E, claro, principalmente para a toxina botulínica, do PIT, o PIT, eu tenho orgulho de dizer que foi a primeira técnica, para quem não conhece, o PIT é ponto de injeção de toxina, é uma técnica de anatomia, a primeira técnica de toxina botulínica totalmente baseada na anatomia. Isso é muito importante entender, porque a maioria das técnicas, ou todas as outras técnicas de toxina, são feitas com aplicações padrão, todo mundo marcado igual, todos baseados em experiência clínica, e o PIT veio fazer essa transformação, trazendo, assim, a anatomia da beleza aplicada à toxina, PIT, anatomia da beleza aplicada ao preenchedor, PIP, e assim sucessivamente. Precisamos entender, na estética, muito importante, principalmente no toxina botulínica e nos preenchedores, a questão dos capilares. A rica rede vascular de pequenas veias e pequenas artérias que praticamente cobre toda a face. São esses pequenos vasos que são responsáveis pela maioria das complicações. A gente vai ver na nossa aula de hoje 13 complicações mais comuns. Eu brinco que 13 não é nem azar. Uma vez um aluno me perguntou, mas 13 é porque é 13 do azar? Não, são 13 complicações. Azar é você não saber anatomia. Essas complicações vão desde um simples roxinho, que, na minha opinião, roxo é normal. Não, roxo não é normal. Se você vai num casamento, fez uma toxina para tirar uma ruga, para ir no casamento, se deu um roxo, é uma complicação. É uma coisa indesejável. Complicação não quer dizer que tenha risco para o paciente, não. Desde que seja indesejável, ela está considerada complicação.
E pode ter complicações graves. Por incrível que pareça, a toxina botulínica, por mais popularizado que seja, por mais simples que seja, tem história de graves complicações, mais de 180 internações e óbitos. Já foram descritos mais de 17 óbitos com toxina botulínica, o que é um absurdo. Então, as complicações variam desde um simples hematoma, uma equimose, até uma pitose, uma lesão muscular, uma simetria, um abscesso, uma necrose ou isquemia nasal, uma embolia. Essas são as complicações mais comuns. E a gente fica sempre nessa fogo cruzado. De um lado, a paciente quer ficar mais bonita e, de outro lado, nós precisamos evitar as complicações. Então, essa ilustração traz esse conceito. A paciente que já está bonita, não está doente, é um tratamento eletivo, ela vai ficar mais bonita ou ela vai ter uma complicação. Então, nosso trabalho é acertar para ficar mais bonita e não errar, evitando as complicações, como a gente já falou. Essas complicações, às vezes, são simples como uma assimetria, por exemplo, extremamente comum. Ou podem ser complicações mais graves, como, por exemplo, uma pitose ou alterações da função visual. O olho é extremamente complexo. Ele tem só, para você ter uma ideia da complexidade motora do olho, o olho, dos 12 pares cranianos, quatro estão diretamente relacionados com o movimento ocular. E a toxina botulínica, modificando a ação muscular, ela pode causar alterações desde diplopia até cegueira. As regiões de irrigação terminal, como orelha e nariz, também merecem um cuidado muito especial. Por quê? Porque essas regiões elas podem ter o seu fluxo sanguíneo interrompido, ou na forma de congestão, levando a uma necrose por síndrome de compartimento, porque obstruiu o retorno venoso, ou numa forma de embolia, onde você vai ter o contrário, isquemia e necrose, por falta do aporte sanguíneo. Então, você pode ter uma congestão, um obstáculo ao retorno venoso, ou você pode ter um obstáculo à irrigação arterial. Os dois causam complicações sérias e devem ter muito cuidado. E a região do nariz ainda tem um outro detalhe. É a única região da face onde tem anastomose do sistema arterial superficial, proveniente da artéria carótida externa, com os ramos do sistema arterial profundo, proveniente dos ramos da artéria carótida interna. Consequentemente, com comunicações com o cérebro e com o olho. Esse é um dos riscos de uma embolia através de um vaso superficial causar uma complicação, como, por exemplo, trombose da artéria central da retina, com cegueira permanente, devido a uma injeção de preenchedor ou devido a uma embolização inadvertida. A região da boca merece destaque, porque eu tenho visto procedimentos muito agressivos no lábio. O lábio precisa ser entendido. O lábio precisa ser entendido porque o lábio ele é uma estrutura muito complexa. Ele tem pele, ele tem mucosa, ele tem músculo, ele tem um tecido esponjoso específico do lábio, muito parecido com o tecido cavernoso do pênis e da vagina, onde você não tem controle dos limites. E o lábio também tem irrigação terminal. As artérias labiais são calibrosas e são relativamente terminais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, embolizações no lábio podem causar, sim, necrose. E infiltrações para tratamento estético com toxina ou preenchimento no lábio podem causar graves e complicados hematomas devido ao calibre e ao grande aporte sanguíneo dos lábios. Então, o lábio precisa ser tratado com muito cuidado. Ele tem uma função motora muito complexa
ele tem um movimento muito complexo e todas as estruturas precisam ser preservadas. Então, muitas vezes, você pode complicar alterando a função labial, colocando tratamentos em regiões inadvertidas. Por exemplo, a toxina botulínica, o caso do PIT. O PIT no lábio ele tem que ser extremamente superficial. Ele tem que abordar as inserções dérmicas do músculo orbicular da boca sem alterar a função do músculo orbicular da boca. Da mesma maneira que nós fazemos o tratamento do músculo orbicular do olho. Tanto o orbicular da boca quanto o orbicular do olho são músculos muito parecidos, com função parecida e causando alterações estéticas parecidas. Então, o músculo orbicular do olho, ele é elíptico, ele contrai na forma de bolsa de tabaco, ele fecha o olho e causa uma impressão na pele, formando uma ruga chamada pé de galinha. Na boca é a mesma coisa, um músculo elíptico que fecha em forma de boca de tabaco, sacola de tabaco, aquele fechamento concêntrico, né? Causando impressões dérmicas em formas de rádio, né, radiadas, só que no olho ela é lateral, na boca é vertical, porque as rugas são sempre no movimento contrário ao movimento do músculo. Mais complicado quando o músculo orbicular, porque é um movimento radial, mas forma, então, o famoso indesejável código de Barra. Então, o tratamento da boca e do olho são muito parecidos. E eu vejo, às vezes, um desconforto muito grande do aluno. Ele faz muito bem o pé de galinha, mas fica com medo de fazer o código de Barra. É a mesma coisa. A injeção tem que ser fora do núcleo central do músculo, tem que ser bastante superficial para não alterar a função do músculo e bloquear as fibras paralelas, fora de ação, chamado fibras satélites, que vão causar o movimento da pele. É o mesmo princípio, a mesma técnica de injeção, por isso o PIT é sempre PIT 10. 10 graus, 2 unidades, 2 horas, 10 horas, para o lábio e para o olho. No lábio tem uma vantagem. Se você fizer o PIT no lábio, você não vai ter risco de hematoma, o risco é zero. A toxina do pé de galinha do músculo orbicular do olho pode ocorrer se você errar o ângulo da agulha, mas no lábio existe a linha do vermelhão, não é verdade? Nós fazemos as injeções na linha do vermelhão, portanto, uma região exângue, uma região sem vaso sanguíneo, facilita muito. Mas, por outro lado, o músculo orbicular do olho é mais fácil de se evitar a parte central do músculo. Na boca é mais difícil. E qualquer alteração dentro do olho causa pitose, dentro da boca vai causar também alteração da função. Como a boca é muito utilizada, além do movimento natural, para a fala, então você pode ter uma alteração da dicção, problemas de articular as palavras com o uso de toxina em pontos indesejáveis. Por isso a gente fala sempre para preservar, usar sempre a técnica PIT de 10 graus na linha do vermelhão. A região da face geralmente é acometida por equimose. É praticamente impossível você colocar uma agulha na pele do rosto sem causar uma equimose, um hematoma ou um tipo de sangramento, porque a vascularização é extremamente intensa. Por isso, nós criamos o PIT 10 graus, porque em 10 graus você não vai atingir os vasos. Você vai fazer o bloqueio da fibra que vai para a pele sem pegar o vaso. Isso é extremamente importante. Por outro lado, no caso dos preenchedores, por exemplo, você precisa entrar com a cânula. E aí? Aí nós criamos a PIA, ponto de injeção de anestésico, que nada mais é que um ponto de injeção intradérmica que forma, então, uma pápula isquêmica na entrada, no ponto de entrada das cânulas. Com isso, você evita dor, sangramento e equimose, tanto no toxina, que é o PIT, quanto no preenchedor, que é o PIP. Entenderam?
O olho. O olho tem que ser evitado, deve ser evitado em todos os procedimentos. Não se preenche, não se faz toxina na região periocular. Você faz periorbitário, mas não periocular. Mas não é a mesma coisa? Não são sinônimos? Não. A periocular é muito próximo do tarso e da pálpebra, no centro do olho. A região periorbital é na órbita, mas fora do olho. Assim como na boca você não faz no músculo da boca, também no olho você não faz no músculo próximo ao olho. Qualquer alteração perto, mesmo que fora do olho, pode levar a equimose, a sangramentos, a conjuntivite, processos infecciosos. E a gente sempre fala, não existe procedimento minimamente vazio. É necessário tratar e fazer asepsia rigorosa até para a toxina botulínica. Então, existem uma série de complicações em relação ao olho que estão relacionadas com a toxina botulínica, que é o PIT. O PIT foi feito com a preocupação de evitar, principalmente, de 4 a 6 complicações a nível de olho. A ptose, tão indesejada, a conjuntivite, a equimose, os sangramentos em geral, o processo hemorrágico da conjuntiva, a assimetria e as disfunções, por exemplo, como epífora, corrimento lacrimal intenso, ou o contrário, que é o olho seco, a ausência de xeroftalmia, que chama. O olho fica seco, porque há um bloqueio da glândula lacrimal. Como você sabe, o olho é constantemente irrigado pela um filme de lágrimas. Esse filme de lágrimas pode ser interrompido com a injeção inadvertida de toxina na região ocular superior lateral, mais ou menos, se fosse um relógio, mais ou menos na posição se o seu olho fosse um relógio, essa posição lateral aqui entre 1 e 2 horas da tarde, no relógio, seria a área debaixo da órbita, onde está a glândula lacrimal. Isso pode acontecer e é desagradável. Você imagina você ficar 90 dias com o olho lacrimejando. É intolerável. As suspensões estão ficando muito populares de novo. Já foram mais populares nos anos 80 e 90. Este aí é um dos precursores, ele criou o Aptus, Marvel Salamanise, um cirurgião plástico da Rússia, que atualmente na Ucrânia, e ele criou esses fios Aptus, abreviatura de antiptose ou antiqueda, suspensão facial. Houve um certo encorajamento, depois um desencorajamento, né, do uso, porque dura pouco, porque tem algumas limitações de resultado. Mas agora, com o advento da ROF, me parece que está voltando. A medicina é assim, né? Ela vai e volta em modas, em ondas. Mas é muito importante para você que é jovem, para você que ainda não sabia que isso é uma coisa antiga, que você entenda as limitações. Não sou contra suspensão nenhuma. Outro dia me perguntaram, você é contra o PDO? Eu não sou contra nada. Você está autorizado pela Anvisa, você está autorizado para ser feito, se as entidades de classe permitem, é fair game, como diz aqui nos Estados Unidos. A minha opinião é o seguinte, na toxina de erro zero, no MIPS, menos é mais. A gente brinca que o M de MIPS não é mais, não é melhor, não é mais bonito, é menos. Então, nós procuramos sempre fazer algo que dê um resultado satisfatório, que é isso que a paciente quer, mas com o mínimo possível de complicações. Então, se você está disposto a correr alguns riscos, treine bem, porque vai necessitar de uma habilidade especial, mas entenda os riscos inerentes ao procedimento. Isso é muito básico em medicina, em estética em geral e na cirurgia plástica também.
Você pode fazer o que você tiver habilitado, mas você precisa entender os inerentes, os riscos inerentes. Dirigir um carro é mais seguro que andar de moto? Depende. Se você não sabe dirigir e o outro sabe andar de moto, ele vai ter mais segurança. Mas duas pessoas que fazem muito bem feito, um dirigindo e o outro de moto, você há de convir comigo que a moto tem uns riscos inerentes. Ninguém cai do carro, né? Tem chances de distração no carro que na moto não tem. Então, é isso que eu queria que você entendesse. Todo procedimento carrega o seu risco inerente e você deve procurar evitar. Tudo na saúde depende de protocolos de segurança. Nós copiamos isso, eu aprendi isso na aviação e nós copiamos isso da aviação. Os maiores protocolos da saúde hoje vieram da aviação, que é a indústria mais segura do mundo. Então, nós criamos o chamado AEIOU da prevenção das complicações. Anamnese. Você tem que saber o que o seu paciente toma. Uma simples vitamina, um comprimido que não estava na programação, um anticoagulante, por exemplo, pode levar a sérios problemas. Então, o paciente já teve alergia a algum tratamento, tem infecções frequentes, tem herpes. Então, é muito importante você entender com quem você está lidando. Eu estou achando que hoje está muito relapso nessa parte. As pessoas não estão preocupando tanto como devem com a anamnese. Você precisa voltar no critério de avaliar paciente. Queixa principal, até porque para você saber tratá-la, você tem que saber as complicações que ela já teve, quais os tratamentos que ela já fez. Então, a anamnese é fundamental. O exame físico, muito mais ainda, porque não é possível fazer um diagnóstico anatômico sem avaliação. Você precisa saber as 7 quedas, você precisa saber a barra central da beleza, o modo nasolabial. Se você quiser mais informação, dá uma olhadinha no nosso livro de anatomia clínica para estética, você vai entender esses princípios e essas relações anatômicas que são indispensáveis no tratamento com toxina, que é o PIT, os tratamentos com preenchedor PIP e as suspensões nossas, que é no caso do PET, por exemplo. Do AEIOU temos o I, que é a investigação clínica. Entender por que a paciente tem aquela queixa e aquele sintoma para você tratar. Nem todo mundo pode ser tratado igual. Tem gente que precisa de suspensão, outras pessoas precisam de toxina, e a maioria, pessoal, precisa mesmo é de uma boa combinação. É o que eu chamo de efeito Big Mac. O O do AEIOU é o obediência, Goratex cirúrgica. Um bom preparo, não quebre regras, material esterilizado, luva, gorro, tudo PPL necessário e, principalmente, o rigor cirúrgico de respeito à anatomia, respeitando as áreas de risco. Nervo facial, nervo trigêmeo, os ramos da artéria facial, porque o conhecimento anatômico leva esse rigor na técnica. E você conhecendo o caminho, você não erra a entrega. E, finalmente, do AEIOU, nós temos a utilização de produtos de qualidade. Uma seringa bacana, uma agulha de mínimo trauma. Quanto menor a agulha, quanto menor a seringa, menor a dor, menor o risco de hematoma. Usando anestesia de qualidade, usando produtos de qualidade. Não dá para fazer poupança em estética. É igual restaurante chique. Você tem que ter material de primeira para ter uma comida de primeira. Você precisa ter material de primeira para oferecer um resultado estético de primeira. Infelizmente, qualidade, nesse ponto, é importante. E, claro, menos é mais. Procure evitar procedimentos de risco, procedimentos que você não tem conforto em fazer. Fique no verde. Não dê um passo maior do que a perna. É muito tranquilo. Tem muitas maneiras de estar seguro. E a segurança tem que vir antes do resultado. Você empolga, quer fazer uma coisa mais sofisticada, às vezes você erra. Então, calma, na dúvida, não ultrapasse. Aqui, mais uma vez, o AEIOU com as 5 dicas. Não esqueça,
E, claro, quando se trata de complicações, vamos rever aqui rapidamente algumas das complicações mais comuns. Equimose, dor, eritema, infecção, alterações visuais, incluindo pitose e outros. O que eu chamo de outros? Outros são coisas que você não espera. Uma reação alérgica inesperada, uma necrose de pele inesperada. Você tem que estar preparado. E o segredo disso é o quê? Conhecimento anatômico, conhecimento da técnica e, entre aspas, não dê um passo contra a sua perna. Procure imitar o procedimento a que ele se destina. Então, a gente fala, não usa mais que 4 a 6 seringas de preenchedor, porque você vai sobrecarregar o seu sistema linfático. Evite toxina em altas doses, porque você não... É melhor você fazer menos mais vezes do que mais menos vezes, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira. É muito importante lidar com as pacientes de uma maneira que você entenda que é um processo. Você aprende, você conhece o paciente e você faz. E, finalmente, não podemos deixar de lembrar que pode acontecer coisas desagradáveis no consultório, como o desmaio, que é muito frequente, ou mesmo a parada cardíaca, que pode acontecer em 1 em cada 28 mil pessoas, em qualquer lugar, inclusive no seu consultório, inclusive durante o seu tratamento. Nossa, doutor, você está sendo pessimista. Não, você tem que estar sempre preparado. E eu vejo, o que eu tenho no meu consultório? Primeiro, você tem que tratar dentro dos critérios de rotina. Mas se você quiser ter, uma das coisas boas de ter no consultório, e talvez a única coisa, medicamento não tem muito valor, é um desfibrilador. Quando eu comecei na medicina, desfibrilador era caro, difícil. Hoje é barato. E, às vezes, eu até recomendo meus alunos, junta aí 5, 6 no andar do seu prédio e compra. É igual extintor de incêndio. Tomara que você não use nunca. Tomara que não seja importante nunca. Mas, por outro lado, quando você precisar, vai estar à sua disposição. Isso é muito importante, você ter esse conforto. Então, se você quer ter 2 presentinhos bons de Natal para o seu consultório, um desfibrilador e um conjunto de monitores barato. Hoje está muito barato. Um aparelho que mede a pressão arterial, um pulso oxímetro que vai te dar a saturação de oxigênio e o seu pulso, um termômetro, talvez só de luz, e, se você puder, um glicosímetro. Você pode checar a glicose do seu paciente. São coisas básicas de dados vitais que te dão, sabe o quê? Segurança. E cuidado, né? A gente sabe hoje, aqui um exemplo, por exemplo, de uma necrose na região nasal e lábio devido a uma injeção inadvertida de vaso usando agulha. Por isso que no PIT, no PIP, nós temos muito cuidado com as áreas de risco. No caso do PIT, nós estudamos tudo para você. Você tem que seguir sempre o critério de 10 graus, 45 graus. E no caso do PIP, usar sempre cânula calibrosa, que com uma cânula calibrosa você jamais teria uma complicação dessa natureza. Felizmente, a paciente recuperou, mas aquela história, né? Recupera com sequela, e isso é uma coisa que a gente não deseja. Bom, estamos chegando aqui ao final. Gostaria de te agradecer a oportunidade. Espero ter passado para vocês essa ideia. Então, fica aqui 5 conceitos básicos que são muito úteis no seu dia a dia. Primeiro, sempre use todas as medidas de segurança. A obsessão por não errar é o melhor remédio. Segundo, mantenha os critérios de conhecimento anatômico. Quanto mais anatomia você conhecer, menos complicações você vai ter. Não é sorte, não é azar, é conhecimento. Depois, se você analisar as 13 complicações mais comuns, todas estão relacionadas ou com anatomia ou com a técnica cirúrgica, ou seja, o respeito
a técnica cirúrgica. Toda vez que você quebra uma norma em cirurgia, você corre o risco de ter complicações. Terceiro, menos é mais. Quanto menos você fizer de algo, menos complicações você vai ter. Quarto, combine. Combinações diminuem o risco e melhora a qualidade. E 5, mantenha uma boa relação com o seu paciente, do pré, do peri, do pós. O acompanhamento frequente e a longo prazo fideliza o paciente e propicia para você a possibilidade de identificar uma complicação antes que ela fique irreversível e faça o seu manejo. Porque, como eu te disse, complicação não tem tratamento. Quando eu vejo curso de tratamento de complicações, não existe. Cada complicação é do jeito. Como é que você vai fazer um curso com todas as complicações possíveis e imaginárias? É como se tivesse um curso para evitar acidente. Tem curso para evitar acidente, mas não tem curso para tratar o acidente. Cada acidente é um acidente. Então, o ideal é prevenção. E a prevenção é policiamento. Então, mantenha isso na sua cabeça. Erro zero não é pretensão. Erro zero é missão. Se você gostou da nossa aula e gosta dos nossos assuntos, convido vocês a conhecer a nossa coleção. Tudo que eu falei aqui agora está no nosso livro de complicações, como eu disse, em inglês, espanhol e português, aí para vocês em qualquer lugar do mundo. Quero deixar aqui meu agradecimento a toda a equipe da Editora Napoleão por esse trabalho e convido vocês a conhecer a nossa coleção Estética de Erro Zero, a maior coleção de estética do mundo, com 16 volumes de estética para você que gosta e faz estética. Bom, muito obrigado a todos. Parabéns aos nossos colegas que participaram. E fique aqui o meu abraço a todos vocês e o desejo de muito sucesso na profissão.